Talvez uma das coisas mais difíceis, à medida que o tempo vai passando, é você ser uma pessoa fiel. Não tô falando de fidelidade no matrimônio, porque graças a Deus sou uma pessoa fiel à minha esposa. Tá relacionado a fiel naquilo que você projetou e naquilo que você acredita que está fazendo correto. Vamos lá. Todo final de ano é comum você preparar suas metas. Cara, você já fez isso? Eu tenho certeza disso. E como todo ano acontece, muitas das vezes, a maioria das pessoas não concluem aquilo que fazem e acabam deixando pra lá. Os primeiros 3 meses são são talvez muito produtivos. Vamos fazer, vamos estruturar, vamos crescer, pá, 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 pá. As coisas começam a dar errado ali no terceiro mês. Quando você chega o quarto mês, você simplesmente deixa pra lá tudo aquilo que você estava fazendo, porque agora o seu principal foco é garantir que os pratos continuem equilibrados. Quando você menos percebe, já está ali um pouco depois do meio do ano. E aí você, caramba, as minhas metas. Aí você tenta reviver elas ou alguma delas. Algumas você tenta alterar para ser mais factível até aquele período. Chega que no final do ano você passa o tempo, chega lá no final do ano e não deu. Porque os problemas do segundo semestre aparecem também. E aí chega final do ano, estamos de novo tendo a mesma conversa. Essa é uma realidade muito comum. E um problema ainda mais comum é o tipo de investimento que eu acredito. Eu acredito em investimento em imóveis. É uma coisa que a gente faz. E os imóveis, eles têm uma qualidade, ou talvez um defeito, que demanda tempo. E não tempo dedicado, no sentido de gastar tempo com eles, mas tempo no sentido de esperar tempo. É como se você tivesse uma plantação. Você vai plantar, você vai molhar todos os dias, você vai começar a ver as coisas pequenininhas. Você só vai conseguir colher, dependendo do tipo de coisa que você plante, daqui 1 ou 2 anos. Investimentos de longo prazo têm esse problema, que pode ser uma qualidade também. Tá, Edwards, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que ser fiel a esse plano é muito difícil. Eu lembro que em 2017, o meu sócio, ele tinha chamado a mim e meu pai, meu sócio é meu irmão, ele tinha chamado a mim e meu pai pra gente fazer um clube de investimento. O que a gente faria? Todo mês a gente colocaria uma quantidade de dinheiro e usaria esse dinheiro para fazer investimentos pra gente. Na época, eu e meu pai não aceitamos. Ele acabou fazendo sozinho. Depois de muitos anos, eu descobri, sei lá, há 2 anos atrás, que ele ainda tinha isso. Ele ainda fazia isso. Por que eu tô te dizendo isso? Porque essa capacidade de disciplina, de constância, de você fazer a mesma coisa, é algo muito difícil de você ter. É algo muito difícil de você visualizar. Mas talvez seja uma das coisas mais importantes que você precisa ter. Talvez o seu grande planejamento para o ano que vem não seja colocar muitas coisas grandes. Não seja colocar ali aquela meta sensacional, aquela coisa extremamente que vai mudar o mundo. Mas é você conseguir colocar uma coisa que gera constância. Eu vou te dar alguns exemplos. Uma das constâncias que eu criei no ano de 2025, ou melhor, que eu tinha como meta, era publicar 52, 260 vídeos no YouTube, nesse canal, aqui vos falo. No começo foi muito bom, no meio do ano eu caí no exato dilema que eu te falei. Eu estou hoje perto do final do ano, com aproximadamente 105, aproximadamente não, com esse vídeo que eu tô gravando é o vídeo 158, muito menos do que eu esperava, muito menos. É um número ainda grande, mas muito menos. Então, sempre que você for estruturar, não pense em algo muito grande, mas pense em algo que você possa ser mais constante. E isso vai ajudar você ter problemas muito bem mapeados de situações. Vou te dar um exemplo.
Eu falo muito isso aqui no canal, de que uma das coisas mais difíceis de guardar dinheiro é porque você não pensa no número total. Cara, pensa, você guardar dinheiro todo mês R$ 300 não é tão difícil quando você pensa nos R$ 300. Mas se torna muito desmotivador quando você pensa que você tem que alcançar os 100 mil, os 200 mil. É por isso. Ou pensa nos 30 anos. Putz, você tem que passar 30 anos guardando tudo isso. É por isso que é muito mais simples você pensar em pagar um boleto, sabe? Mas para você ajudar a produzir essas metas ou estruturar elas, uma das coisas mais simples que você pode fazer, que funcionou muito para a gente nesse último trimestre, foi o que a gente chamou de desafio de 12 semanas. Eu não quero ser um vídeo de coach para vocês, vai ter tem um monte de vídeo aí na internet ensinando você a fazer o que é chamado de 12 semanas. Mas uma coisa bem legal que a gente percebeu é que quanto mais espaçado é o tempo, menos coisas você faz. Eu falava isso com a minha esposa. Antes, a gente não tinha filho, praticamente não tinha responsabilidade. Aí a gente pega e fala assim, nossa, mas hoje eu tenho muito mais responsabilidade, 2 filhos. E eu faço ainda mais coisa. É a lei de Parkinson, que se eu não me engano ela diz assim que uma atividade vai ocupar o tempo que ela tem disponível, alguma coisa assim. Ou seja, a atividade ela se estica à medida de quanto mais tempo você tem. Significa que, se você tem um projeto para entregar no final do ano que vem, o que vai acontecer é que você vai concluir esse projeto só no final do ano que vem. Então, a ideia de 12 semanas é simplesmente você diminuir isso. Ao invés de a gente pensar em um ano completo, a gente pensar somente em 3 meses. 12 semanas. Ao invés de pensar em 260 vídeos, por que não pensar em 50 vídeos? 60 talvez. E aí eu vou construindo isso. Edson, mas por que isso é importante e o que isso tem a ver com imóveis? O que não deixa a gente ser fiel à tese de investimento que a gente acredita, aquilo que a gente se propôs a fazer de longuíssimo prazo. Por exemplo, a nossa meta é alcançar 5 mil imóveis. Essa é a nossa meta máxima, vamos dizer assim. Quando chegarmos lá, a gente pode parar de fazer o que a gente vai fazendo. Mas o que nos faz manter nesta constância, nesse trabalho, são microtrabalhos. Se eu pegar o número de imóveis que a gente tem hoje para os 5 mil, falta muita coisa. Mas se eu projetar somente os imóveis que eu vou conquistar no ano que vem, já melhora. Agora, se ao invés disso, no ano que vem todo, eu pegar 3 meses, putz, melhora mais ainda. Ao invés de pegar metas de resultado, eu pegar metas de trabalho. Porque perceba, isso você já deve ter percebido também. Toda vez que você coloca assim, não, eu preciso perder 10 quilos, é muito mais difícil do que eu preciso ir na academia 5 vezes na semana. É a mesma estrutura. Eu não preciso comprar 10 imóveis, eu preciso ter 2 horas por dia de análise de imóvel. Muito provavelmente eu vou conquistar os mesmos 10 imóveis, mas numa carga de trabalho muito menor, numa carga muito mais leve. Então eu tenho aqui alguns conselhos para você preparar a sua meta do ano novo, vamos dizer assim. Primeira coisa é que você tem que ter um grande alvo. E esse grande alvo é bom que seja muito grande, muito impressionador, muito difícil, porque só que ele tem que ser curto. Tem que ser uma coisa que você consiga falar numa frase curta. Por que isso? Você precisa lembrar dele constantemente. Ele é o norte e o centro das decisões que você toma. Se você vai pedir demissão de um emprego, se você vai querer uma promoção no emprego, se você vai fazer o outro trabalho, se você vai mudar de país por uma proposta. Ele é o norteador. A gente deixou de fechar negócios por um único motivo. Nossa meta era conquistar os 5 mil imóveis. Edson, mas por que isso? Porque se eu fechasse o negócio, isso ia me tomar mais tempo, eu ia ter que tirar a atenção disso. Simples assim. Então você tem que ter lá o grande alvo. Só que depois de você ter o grande alvo, você precisa de uma certa forma esquecer as metas intermediárias até aquele grande alvo. Não é como se, eu vou pegar 5 mil imóveis, então se eu quebrar 5 mil imóveis em 5 anos, dá 1.000 imóveis por ano. Então, não é isso. Esqueça isso. Agora que você já tem o seu grande alvo, é pensar em curtos espaços de tempo de 3 meses.
3 meses não como, pô, vou pegar minha meta anual e dividir em 3 meses. Não. O que eu preciso para alcançar aquele grande alvo? Nossa, eu preciso disso. Eu preciso de um salário maior, porque eu precisa sobrar R$ 2.000 todos os meses aqui no meu orçamento familiar. Legal. O que eu preciso fazer para ganhar R$ 2.000? Eu preciso de um side job, eu preciso de um trabalho à parte, um trabalho depois do trabalho. Legal. O que eu posso fazer? Cara, para isso eu preciso estudar. Preciso fazer isso. Legal. Quantas horas eu vou gastar com isso? Então a sua meta do próximo ano vai ser de 3 meses. Eu preciso conquistar um outro trabalho. Chegou no final dos 3 meses, ótimo, conquistei. Agora eu já tenho R$ 2.000 sobrando todos os meses. E agora? Agora eu preciso fazer B nos próximos 3 meses. Legal, vamos supor que agora a sua meta depois dos 2.000 era você conseguir comprar imóveis financiados. Aleatório. Estou só elucubrando aqui. Beleza. Então nos próximos 3 meses eu vou ter um bom score, eu vou conseguir analisar bons imóveis e vou fazer isso. Beleza. Final dos próximos 3 meses, conquistei essa meta. E agora? Tá, agora eu já tenho uma renda de 2.000 e já sei comprar imóvel. Mas agora, para eu adiantar isso, eu precisava comprar mais imóveis. Então eu preciso de mais dinheiro. Tá, então os outros 3 meses eu preciso agora de um novo trabalho. Ou sobrar mais R$ 2.000. Além dos 2 que já sobravam. Os próximos 3 meses é para trabalhar nisso. Percebe que é como se fosse um jogo de videogame em que você vai conquistando uma meta atrás da outra, uma tarefa menor atrás da outra, até que, quando você menos esperar, você vai chegar no grande chefão, no boss. Essa é a ideia, essa é a estrutura. Isso vai fazer você ser mais fiel àquilo que você acredita. Porque eu tenho certeza que assim como você já prometeu que ia emagrecer, você já prometeu que ia ter um corpo sarado, você já prometeu que ia passar mais tempo com os filhos, você já prometeu que ia ter um relacionamento melhor com a esposa, você já prometeu que teria uma renda extra, que você já prometeu que se aposentaria, que você teria ali uma atenção com as suas rendas e que você pensaria em ter uma aposentadoria no futuro. Tenho certeza que você já falou isso. Mas sempre é postergado. É um plano muito longo e precisa ser. Só que para isso você precisa estipular. Seja fiel em 3 semanas, em 3 meses, perdão. 12 semanas é uma ótima forma. Você pode procurar aí conteúdos na internet que ensinam especificamente esse contexto, como que você pode fazer as coisas. Mas eu acho que é uma forma que tem nos ajudado muito, nos ajudou. Os últimos 6 meses foi algo muito assim. Meus primeiros 3 meses foi muito ruim, basicamente não consegui nada, mas os segundos 3 meses já melhorou bastante. Acabando esse, acaba dia 28 de dezembro. Começaremos o novo. E assim, a maior vantagem disso daqui é que quando você percebe que um plano ou uma meta está errada, você só gastou 3 meses do ano. Você tem ainda 9. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quer aprender a comprar imóveis, tem um link aqui na descrição, cara. Você vai aprender a comprar seu primeiro imóvel e viver dele. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!